Venho aqui falar um pouco sobre o histórico que precede as relações internacionais antes da anexação da Península da Crimeia. Tudo começa em 1989, quando James Blink, que era o então secretário de Estado americano, e Mikhail Gorbachev negociaram uma transição para o mundo pós-Guerra Fria. Quais eram as condições para o fim do Pacto de Varsóvia? Era não militarizar a Alemanha Oriental e não levar a OTAN aos países do antigo Pacto de Varsóvia. Porém, essa política de governo americana não se tornou política de Estado. E logo no governo de Bill Clinton isso mudou. Em 1989, a República Tcheca, a Polônia e a Bulgária foram anexadas à OTAN, que levou a até uma mudança de ministro das Relações Exteriores da Rússia, quando ela veio percebendo isso em 1996, o Eugênio Primakov, que dizia que os Estados Unidos não haviam abandonado a mentalidade de Guerra Fria. Aconteceu também que na política externa do Bush filho, uma das suas agendas chamada Freedom House, que é de levar a democracia para países da Ásia Central e Europa Oriental, que visava apoiar lideranças democráticas do campo democrático desses países, que também investiu dinheiro em protestos contra governos pró-russos que se demonstravam também ser autoritários, que levou a Rússia a desconfiar de uma parceria dela e de integração nas cadeias produtivas globais com o Ocidente e com a parceria diplomática. O Eugênio Primakov já defendia que a Rússia deveria se aliar com países orientais para criar uma balança de poder que pudesse reequilibrar o poder geopolítico global do Ocidente naquele momento. Ali em 2003, a Rússia se coloca contra a invasão do Iraque porque ela se vê arriscada de ser um próximo alvo e também por conta das crises de refugiados, que levam refugiados ao seu próprio país. E mais em seguida, em 2004, vai haver a chamada Revolução Colorida na Ucrânia, que é quando um presidente pró-russo, o Viktor Yanukovych, ele vai ser deposto, ele venceu a eleição com 49% dos votos, porém vai haver todo um protesto do seu opositor, que perdeu com 46%, o Viktor Yanushchenko, que vai dizer o seguinte: não, eu venci as eleições e o Yanukovych ele decide abdicar do poder para evitar qualquer guerra civil. Esse mesmo que perdeu em 2004 volta em 2010. A população ucraniana exige reformas ocidentais, aproximação com o Ocidente, porém ele sabe que se afastar da Rússia é também colocar risco de novos contratos com o preço do gás mais caro. E a Rússia também ofereceu uma compra de 15 bilhões de dólares da dívida externa ucraniana para que ele não entrasse com a Ucrânia Europeia. Isso vai criar uma série de protestos no Euromaidan, que é uma praça chamada Maidan, na capital de Kiev, na Ucrânia, onde várias pessoas, inclusive protestos que chegam a 1 milhão de pessoas, exigiam a entrada da Ucrânia Europeia, porém isso vai criar um clima de guerra civil. O governo é deposto, o presidente abdica, foge como refugiado para a Ucrânia, como um exilado político, e cria um clima de guerra civil. Isso também cria um clima de acirramento entre a população étnica russa e a população étnica ucraniana, que vai fazer com que Putin pense em anexar a Crimeia. Além de que os contratos feitos da Grigori Yeltsin permitia que o governo russo tivesse acesso ao porto de Sevastopol, um porto que fica na Península da Crimeia. Com receio de perder o acesso a esse porto e ter a sua população linchada, ou ter uma responsabilidade sobre a população russa na Ucrânia, numa suposta guerra civil, é que o Putin vai decidir em fevereiro anexar a Península da Crimeia. Desde então, as relações entre a Ucrânia e a Rússia vêm sido cada vez mais desgastadas, o que levou à própria guerra com a Ucrânia esse ano. Isso é um pouco do histórico que existe entre as relações bastante quentes entre a Ucrânia e a Rússia desde a década de 90.